Boa noite, pessoal. Uma grande noite para todo mundo. Quanto tempo eu não faço uma live aqui no meu Insta, até pela correria do dia a dia, mas hoje vai ser um dia muito especial, que eu tive a honra e a graça de conhecer um querido amigo, um irmão, um excelente médico, escritor. Vou falar um pouco mais sobre ele, deixa aos pouquinhos as pessoas entrarem aí. E quem já está entrando, quero fazer um convite. Um convite é você convidar alguém para essa live. Convide alguém que faça sentido o tema dela, que é empreendedorismo emocional. E por que empreendedorismo emocional? O Dr. André, assim como eu, além dele ter a profissão dele, que é médico, ortopedista de coluna, ele é um grande empreendedor, não só na área da medicina. Na área da medicina, ele já fala por si só, a história dele é maravilhosa, a gente vai falar um pouco disso juntos aqui na live. Ele que não teve condições financeiras e conseguiu ser quem ele é. Um ortopedista de coluna conceituado, um pai maravilhoso, um filho muito bacana. Essa tríade eu gosto muito de comentar porque tudo isso tem que caminhar junto. Costumo dizer que se você é um bom filho, você vai tendenciar a ser um bom pai. E por que o empreendedorismo? Porque ele é empreendedor em outras áreas. Não só na área da medicina, como escritor. Ser escritor é empreender algo. Porque o que é empreender algo? É iniciar algum projeto, é iniciar alguma coisa. Empreender a curto modo é isso, que é diferente de ser empresário. Ser empresário é necessariamente você ter algo, uma empresa, uma loja, um comércio, você ali está sendo empresário. Mas muitas das vezes você pode empreender sem ser empresário. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. E as emoções, como ela caminha em tudo em nossa vida, né? É a estrutura base do nosso corpo, mente e alma, junto, claro, com a espiritualidade, que é Deus acima de tudo, cada um com a sua religião, mas a gente também vai falar um pouco sobre espiritualidade. O Dr. André, ele tem a religião dele, eu tenho a minha, e nós nos respeitamos e nós respeitamos todos que aqui vão estar, tá? Meu querido professor. E aí, meu irmão? Tudo bem, Tudo irmão? bem? Tudo bem? Tudo Vamos na... acertar essa câmera aqui para ficar na outra boa aqui. É isso que eu fiz aqui. Aí, Tentei... que aí a hora que divide, ela, às vezes ela cai para um lado para o outro, né? Não pode. Como você também tem um cabelo bacana, porque pra mim se eu ficar aqui assim também não muda muito, porque não tem cabelo, entendeu? Ficar aqui. Exatamente. Mas aí o charme é esse, né? Que é dos carecas que elas gostam mais. E é isso que diz o ditado, né, André? Não, então, e outro dia a gente tá falando de cara. Eu lembrei um negócio interessante. O cara falou que assim, que a gente acaba se incomodando, assim, você só vai ser ofendido se você se incomodar, né? Porque se Exato. o cara fala pra eu falo pra você, Leandro, você é careca, tipo, só significa que eu enxergo, não é? Entendeu? Você É, vai se ofender ou não, entendeu? é Então isso daí é uma coisa do empoderamento pessoal que você vai adquirindo aí ao longo da vida, né? A maturidade, né, irmão? maturidade. Maturidade com as suas próprias questões. Porque se alguém fala alguma coisa pra você e te incomoda, a coisa está É dentro porque de você está dentro de você, não no outro, né? Obrigado, é essa a ideia. Meu É amigo isso. Márcio entrou aqui, a gente estava treinando, por isso que eu pedi para você, que eu sei que você gosta, por isso que eu pedi para você, para a gente começar às 10, que a gente estava fazendo um rolinha. Mas Aí deu tempo de eu chegar em casa, tomar banho e vim ver seu pessoal. eu não sabia se era treino, se você esticar no consultório. Não, De hoje verdade, não, hoje foi terça e quinta, terça e quinta. Ó, eu só vim porque você é meu irmão e você me pediu, porque eu não, assim, terça e quinta é o dia que eu vou no jiu-jitsu, eu chego às 6 com o meu menino, aí eu fico com ele das 6 às 7, aí eu volto para casa, aí curto um tempo bom com ele das 7 às 15 para as 8, às 15 para as 8 eu volto para academia e treino das 8 às 9h30. legal. Aí hoje eu pedi para sair mais cedo porque a Né? gente compromisso aqui. Isso mostra até o que eu anunciei antes de você entrar, como você tem uma característica de um bom pai. Mesmo sendo Ah, atarefado sim. do lado médico, agendas, pô, muitas, tanto na A área. gente, né, irmão? É isso. Você não deixa E aí, cuidar não, da família. não, e tem um negócio assim, a gente, pô, acho que família é um tema super importante da gente discutir na nossa live de hoje. Eu vou até anotar aqui, que você falou que Isso. vai deixar desativado as perguntas, mas também se você quiser deixar Não, ativado, a gente vai tentando responder o outro, mas acho um não, formato legal. ativados. Você quer que eu ative Ah, os comentários? eu acho que pode deixar ativado, porque aí o pessoal vai interagindo, às vezes eles dão umas dicas Pronto. boas pra gente. O teu pedido Agora, tá não, e a questão de família, pô, um irmão nosso também, outro dia ele falou que o filho dele começou a reclamar com ele, falou, você não tem tempo para mim, então ele falou assim, ele chamou a menina dele e falou assim, não é tempo, é qualidade. Tempo exatamente. para você eu não tenho mesmo, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho uma família para sustentar, eu tenho uma carreira para seguir. Então, o que a gente tem que fazer
transformar o tempo que a gente tem num tempo de qualidade. Então, mesmo quando a gente não tem aquele tempo que a gente gostaria, porque, pô, meus filhos estão numa idade ótima, minha filha Gabi está com 11, meu menino está com 6. Eu É lembro. aquela idade que eles ainda querem ficar com a gente, né? Isso. Entendeu? Então, assim, eu queria poder ficar mais tempo, é que a gente não pode. Então, o É. tempo que a gente tem, a gente tenta transformar num tempo de qualidade com eles. E eu observo isso. E não só observo através do seu Instagram, quando a gente conversa pessoalmente. O teu livro aqui, cara, não é brincadeira não. A gente vai falar sobre ele também. Eu tô na parte Finanças, parte 3, só para ter uma ideia. Ah, então amanhã é dia de rolagem, hein? Se quiser, a gente pode sentar junto na hora do almoço e ganhar um dinheiro junto. Tá para a volatilidade lá tá lá em cima, dá para fazer 1% amanhã brincando, hein? Pois é, rapaz. Eu não vou dizer que eu me surpreendi, porque vindo de você eu não me surpreendo, porque já demonstrou aí as características que você tem como empreendedor, escritor, médico, tudo aquilo que eu falei no início da live. Mas antes da gente falar sobre a parte financeira, vamos continuar falando de família, cara. Eu acho que é um tópico tão importante que as pessoas às vezes perdem um pouco, né, André? Essa Sim. noção de tema que nós criamos, tanto com a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais, a nossa mãe, que são sistema também. Sem eles, nós não viríamos ao mundo. E lendo o teu livro, você é grato sistematicamente, de forma clara, André. Como é que você conseguiu enxergar? Não, isso acontece. A questão é a seguinte, pô, eu acabei assim presenteando com o livro, com o livro o rapaz que cuida do meu carro lá no prédio do consultório. Aí ele é o manobrista lá da terceirizada lá do prédio. Aí, pô, eu dei um livro para ele, ele viu para mim e falou, pô, doutor, sua mãe é do sertão do Ceará, né? Eu falei, é. Ele falou, pô, doutor, isso me motivou, sabia? Eu falei, por quê? Ele falou, pô, porque eu sou nordestino e pobre. Eu falei, e aí? Aí ele falou assim, aí a gente vê alguém como você, a gente acha esse cara é rico, nasceu num berço de ouro. Aí quando eu fiquei sabendo que a sua mãe era pobre, veio do Nordeste, e o senhor chegou onde o senhor chegou, pô, isso me motivou a falar, pô, eu também posso, entendeu? Ele, assim, alguém antes dele saiu do nada e trouxe para frente. Então, assim, apesar da instituição família, ela vem sendo atacada aí constantemente há décadas no mundo, eu diria, não só no Brasil, mas No eu acho mundo. que a questão da família é uma das coisas mais sagradas que a gente tem que proteger. Aí perguntaram para mim uma vez, falaram assim, tá, mas o que é família para você dentro do contexto atual? Tá bom. Uhum. Dentro do contexto atual, família para mim são adultos responsáveis e equilibrados que criam um ambiente estável para proteger os menores em desenvolvimento. Se é homem com homem, mulher com mulher, ao quinto do inferno, isso é irrelevante. O que é importante são esses adultos, assim, e não é a questão assim da paixão enlouquecedora para sempre. Ah, você é meu amor. Não. É assim, nós tomamos uma decisão de criar uma família e nós vamos educar os nossos filhos, custe o que custar. É Perfeito. assim, é o sacrifício do pai em prol do filho, entendeu? Assim, é a transmissão do DNA e das informações. O Perfeito. livro, assim, o livro, eu falo muito dos meus pais, porque assim, eu aprendi muito com os meus pais, assim, e muito mais por exemplo do que por, às vezes, ensinamento dito, propriamente dito. O Júlio Criminalista, nosso amigo advogado, ele tem um canal violentíssimo no YouTube, um cara fenomenal, O pro Júlio tá aí. armamentista aí. O Júlio tá aí. O cara é fantástico, adoro ele. A gente se Assim, segue aí, ele é puta amigão meu. Você boa. vai adorar ele. Depois que você segue ele, você vai adorar ele. Puta cara acessível, gente boa. Bem que nem Gostei. a gente. Show. O, o... Então, irmão, a gente tenta levar dessa maneira. E, assim, a questão do aprender, por exemplo, assim, até se você já está na parte do final lá, tem aquela parte lá que eu falei o negócio pro cara lá, meu pai foi lá e honrou a minha palavra, entendeu? Pô, Ele veio lá e exatamente. falou, ó, tá aqui. Não, mas eu não preciso, não, mas meu filho falou que ia te dar. Então, tá aqui. Ele deu a palavra dele, eu vou pagar. Então, assim, essa questão de família e a importância do sangue também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Tentar defender. Não sei, o que você pensa a respeito disso, irmão? Irmão, praticamente quase que igual. Eu sou anos, tenho 3 filhos, um de 7, um de 5, um de 2. Você só tem 2, é um casal, né? Um casal, um casal. Exatamente. Eu tenho 3. Nós todos, como casados, sabemos que a relação conjugal ela tem que estar sempre alimentada, protegida também, porque senão afeta todo o sistema familiar. Não adianta a gente ter
noção plena do que é melhor para os meninos, se de verdade você não está bem com a sua esposa, não está bem com o seu É, companheiro. Esse é o primeiro pilar que tem que estar bem harmonizado, alinhado, para esse reflexo, principalmente quando criança, gerar um melhor futuro para eles, tanto emocional como comportamental e até do caráter. Vê aqui o seu pai aí. Foi lá, sim. honrou uma coisa e isso gerou um ponto positivo muito grande no André. Isso É, faz ficou na minha cabeça, exatamente, ficou na minha ficou cabeça. até hoje, tanto que está no livro. Está lá no livro. Não, e eu tenho, pô, eu tenho uma história legal. Se você me permite eu contar uma história rápida aqui? Deixa eu só mostrar um livro Não, aqui, que eu tô muito. Pessoal, tá aqui, ó. Várias pessoas já falaram, pô, mostra o livro. Esse é o livro que o doutor André escreveu. O primeiro e não o último, tenho certeza que esse é o primeiro de muitos. Aqui, ó. Como vencer a vida sendo apenas você. E é o que ele escreve, ele, o doutor André, na prática, sendo ele tudo que ele alcançou. Aqui, ó. O livro é esse, ó. Doutor André Evaristo, tá vendo? Só pediu, eu mostrei. Vamos lá, desculpa ter te cortado, André. legal. Não, imagina, irmão. Aí o que acontece, Leandro, é o seguinte, pô, eu não vou falar aqui porque não cabe, mas assim, eu trabalho numa grande instituição aí, Ah, médica do Brasil. Aí, sim, meu, eu fui atender um cara, assim, bilionário, não é bilionário, gente, assim, que tem, assim, um tem muito. dinheiro e um poder, mas, assim, aquela classe social que o dinheiro, ele é irrelevante, a questão é poder, sabe? Assim, Uhum. é outro patamar. Aí o cara veio, pô, pediram para eu vir atender ele, eu vim atender ele, tal, não sei o que, tal. Falei, ó, vamos resolver, vamos fazer uma microcirurgia, um cortinho de 3 centímetros, um dia internado, fazemos de manhã, no final do dia, já coloco o senhor numa suíte presidencial aqui, um hotel 5 estrelas, você não precisa ficar internado no hospital, eu vou lá, faço curativo, te acompanho, tal, 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 tal. Era uma quarta-feira à tarde. Uhum. Aí falou, não, não sei o que, tal, 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 pá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, então tá bom. Então, assim, o senhor aproveita a cidade, segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente faz a sua cirurgia. Ele falou, não, eu vou operar amanhã, às 7 horas da manhã. Eu falei, amanhã não posso. Aí o cara, mas você tem que me operar amanhã, não, mãe, não posso, você pode, não posso, posso, não posso, posso, não posso. Aí ele foi ficando indignado, sabe, assim, Uhum. como assim, entendeu? Como assim? Você sabe que você tá falando comigo, tipo assim, né? Exatamente, sabe o que você está falando? O cara com 3 seguranças, armado, assim, gente importante. Aí, né, pô, no meio da conversa vindo, o cara olhou e falou assim, mas assim, o que o senhor tem de tão importante, doutor, para fazer amanhã que o senhor não pode me operar? O cara perguntou assim na lata. Eu falei assim, A olha, bola. Bom, na bola. Eu falei, sabe o que acontece? Agora são 14 horas aqui no Brasil. Às 5h30 da tarde eu vou pegar meu filho na escola, porque eu prometi para ele que eu vou levar ele para pescar. E ele não vai sair da escola e o pai dele não vai estar lá, porque vai estar fazendo qualquer outra coisa, porque eu dei minha palavra para o meu filho que eu vou pescar. Aí ele falou assim, eu te pago tanto. Eu falei, nem se você deixar o seu helicóptero que está aqui na cobertura do prédio, eu vou deixar meu filho achar que o pai dele é um mentiroso. bacana Agora, demais. segunda-feira, o senhor vai ter o melhor cirurgião que tem. Mas amanhã eu vou levar meu filho para pescar. Te garanto que ele Entendeu? esperou. Então, tipo, um dia ele vai ouvir nessa live, entendeu? Hoje ele nem entende a importância disso. Mas É, ele ia levar com ele a decepção se ele saísse e falar, cadê meu pai? Meu exatamente. pai falou que ia estar aqui. E meu pai não está aqui. Entendeu? Então, essas coisas, elas marcam a vida da gente de uma maneira que você não consegue tirar isso depois, entendeu? Isso daí vai criando um caráter, vai moldando pessoas assim, dignas, entendeu? Pessoas decentes, pessoas em que valorizam outras coisas que não simplesmente o bem material. E eu também não sou hipócrita de dizer que eu não gosto de dinheiro, tanto que uma parte enorme do livro é sobre finanças. Mas o Claro. dinheiro ele tem que ser a consequência do trabalho bem feito e jamais ele pode estar acima da felicidade ou do amor de um familiar seu, jamais. Perfeito. Você vê que você honrou a palavra do seu filho, um filho que tem quantos anos? 10, o menino? 6, meu menino tem 6, minha menina tem 11. Uma É, mocinha já. eu lembro que tem um mais velho. E eu tô lendo um outro livro, esse já é um livro cristão, que fala do tamanho da importância da palavra do pai. Da mãe também, mas e do pai, da figura masculina. Para esses meninos não Sei. seguros, essa insegurança. Pô, meu pai é mentiroso porque ele tratava comigo e não fazia as coisas. Então, o reflexo daqui, gente, é muito maior do que simplesmente uma atitude.
O doutor André teve atitude. E fora isso, a palavra é muito maior. Por isso que é muito E, honrado. ó, e nesse ponto, Leandro, nesse ponto você tocou um ponto importante que é o ponto da segurança. Cara, minha mulher é muito melhor do que eu nisso, meu. Às Em que vezes foi sentido? assim, a minha filha. Não, assim, por exemplo, assim, às vezes minha filha fala assim: pai, a gente vai sair da escola, a gente vai andando a pé até o Pão de Açúcar, porque a gente combinou das meninas que a gente vai comer lá. Eu falo: você não vai de jeito nenhum, você é muito pequena, você é isso e aquilo. Minha mulher já bate o pé e fala: o quê? Que é isso? Você É vai criar isso. uma menina insegura. A gente tem que. Aí, tá vendo? Vamos fazer o seguinte: vamos ligar para as mães, ver se as mães vão. Todas elas combinaram mesmo? Combinaram. Então vamos fazer um jeito delas irem, mas não vamos criar uma criança insegura com medo do mundo. Então, às vezes eu quero proteger e minha mulher fala: não, 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 que não vou. Ela tem que saber se virar. Então, por Isso. isso que é tão importante assim você ter a questão da família, a questão do relacionamento. Assim, geralmente as pessoas, claro que se parecem, os casais se parecem, é tampa e panela, mas às vezes cada um tem, o Reginaldo tá aqui, cada um tem as suas particularidades, né? Cada um tem a sua personalidade, aí você vai moldando a criação daquela criança, né? Muito legal isso, Muito. muito E aí legal. é que a mágica acontece. Quando a gente tem essa real percepção do que nós estamos falando, e nós não estamos falando que é fácil criar filhos, em nenhum momento a gente falou isso. Não, A gente só está falando não, quando a gente tem um compromisso moral, ético e noção do que vai ser melhor para eles, para a família, e é um desafio diário, tanto quanto a relação, você vai construir adultos mais seguros, adultos melhores, né? Como você foi criado. Como você. exatamente, você tem que criar eles para que eles sejam independentes, para que no mundo eles consigam sobreviver quando a gente não estiver mais aqui. Agora, eu acho que você pontuou perfeitamente, assim, como a relação também não é fácil, né? Tipo assim, a relação entre dois adultos diferentes, assim, e por exemplo, assim, no meu caso, um exemplo assim, do meu caso, do meu relacionamento, por exemplo, eu conheci minha esposa, ela era estudante de medicina do quinto ano, do sexto ano, ou do quinto ou do sexto ano, e eu era residente de ortopedia. Hoje Falando eu porque tenho 15, hoje eu tenho 15 anos de formado, entendeu? Ela era uma criança e eu também. Hoje é, eu uma sou do... um homem, entendeu? Então, assim, você vem se transformando, você, tipo, eu não sou mais aquele menino, entendeu? Assim, Exatamente. mas com certeza eu amo muito mais a minha mulher hoje do que eu amava aquela menina, porque Até ela veio se transformando numa pessoa muito melhor do que ela era naquela época e eu acredito que eu também. Então, assim, mas passamos por momentos de dificuldades. Então, quando eu digo de adultos querendo ter uma relação estável, e eu acho que isso é um problema que a gente é bombardeado aí na televisão e nos meios de comunicações aí, assim, o tempo inteiro, é que, assim, não dá para você largar um relacionamento na primeira dificuldade, entendeu? Não me satisfez. Olhou torto para mim. Não, pô, um casamento é um negócio sério. Independente assim da questão da religião, porque assim, eu e você a gente professa a mesma fé, né? Que a gente crê num Deus único, então, entendeu? é, Tipo assim, eu creio que Deus é um só. Bom, ponto, eu se também. tem santo, se tem santo, se não tem santo, se tem Nossa Senhora, se não tem Nossa Senhora, se se chama de Alá, de Javé, de Jesus, aí, meu amigo, aí é uma, aí do mundo em que cada um se sente mais confortável. Mas se você crê num Deus único, se É você isso. crê que só existe um Deus, o seu Deus e o do muçulmano é o mesmo, porque se você Uhum. acredita que só tem um só, não é? É Entendeu? Então, isso, assim, claro. né, cara, então, assim, a partir do momento em que a gente acredita num Deus único e que a gente acredita que a gente é imortal, Uhum. tipo, a noção da realidade da vida, ela também passa a mudar, porque você fala, pô, aqui é só uma passagem, É não vou isso. morrer de verdade, o meu corpo vai morrer, mas a minha consciência, meu espírito vai viver imortalmente, porque até, Leandro, senão seria muito fácil, né? Você faria qualquer atrocidade, aí você se suicidaria e acabou. E não teria uma, Não teria uma punição. uma punição. Exatamente. A vida não é assim, entendeu? Assim, aqui estão perguntando qual é a minha crença. Assim, eu sou um católico espírita, entendeu? Eu sou católico, mas que é até um absurdo eu falar isso numa live que vai ficar pra eternidade. Mas Não, claro que eu sou um católico porque eu me sinto muito, muito, muito bem na Igreja Católica,
mas a questão da reencarnação e de você voltar para aprender é um conceito que me traz assim muita tranquilidade, que eu acho muito bonito. Uhum. Então você é um catolicista. Eu É um sou um católico catolicista. Eu sou um católico. catolicista. E hoje Eu sou um catolicista, exatamente. foi batizado na igreja católica, frequento, mas também gosto Frequente. do espírita. Eu acredito que seja você. Eu também. Eu sou exatamente igual. Agora, por exemplo, apesar de eu amar a doutrina espírita, em termos de eu cultuando a Deus, ou eu orando, ou aquele momento espiritual que eu tenho com Deus, eu me sinto muito mais à vontade no templo católico do que eu me sinto no templo espírita. A minha Tá. mãe é católica, católica, o meu pai é espírita, espírita. Ah, divisão. Assim, tipo, muito legal. E agora minha mãe agora tá, eu não vou falar a idade dela porque eu também ia errar. Mas assim, agora, ultimamente, ela tem frequentado alguns cultos evangélicos. Ela teve uma doença no olho, ela conheceu um pastor, o pastor fez uma oração, ela melhorou, e ela tem cultuado, ela tem frequentado os cultos evangélicos, que também são cristãos, e, pô, ela tem adorado, porque é uma visão diferente, assim, só que é um culto evangélico daqueles mais modernos, sabe? Assim, uma coisa mais Tem. moderna, mais animada, mais cantada, entendeu? Então, assim, pô, ela tem adorado. Então, assim, a questão é a espiritualidade, não é nem a religião, né? Falou É tudo. espiritualidade. Espiritualidade. Aqui em casa a gente mais ou menos é igual a sua mãe. Eu fui batizado na igreja católica, minha esposa também, e os meus três na igreja católica. Só que e olha que a diversidade ela é importante. E depois eu quero falar sobre identidade e propósito, que pô, eu li uma coisa, a diversidade no sentido, o André é um catolicista, eu sou evangélico, e a gente termo se é certo ou errado acreditar em vidas após a morte, ou se morrer é o inferno. Não. O importante é ficar com a pare de protesto. Indiferente da religião. Não é não, irmão? Exatamente, pô, eu terminei, deixa eu te falar certinho. Eu terminei em agosto do ano passado, eu me formei em novembro do ano passado. Eu fiz um mestrado em Limerick, na Universidade de Limerick, que é uma das universidades mais tradicionais da Europa, na Irlanda. Não. Aí era um mestrado em saúde pública global. E eles abriram inscrição e selecionaram gente do mundo inteiro. Então, pô, talvez eu erre no número, tá? Porque a questão não é do número, é só para dar um conceito. Informações. Mas se eu não me engano, eram 60 alunos de 45 nações diferentes. Olha aí. Tipo, é um negócio absurdo, assim, muita gente da África, da Europa, Uma asiáticos, brasileiros, entendeu? Pô, uma mistura. Pô, nós é, passamos um ano trabalhando junto, pô, tinha os trabalhos, assim, todo mês tinha que escrever um artigo para publicação. é isso. E era gente diferente. Quando eu fui fazer o meu discurso, que eu fui agradecer, eu falei, pô, gente, ó, nós provamos que os diferentes conseguem viver igual, porque assim, tipo, eu sou cristão. No meu grupo de trabalho desse mês, 2 são muçulmanas de usar burca. Olha aí, gente. Entendeu? Uma religião. Entendeu? Entendeu? Tipo assim, e o outro tinha um francês, e tem um inglês, e tem 3 da Irlanda. Eu sou Uhum. cirurgião, ela é bióloga, o outro é ginecologista e o outro é médico da família. E, pô, e nós, assim, o objetivo era aprender, o objetivo não era provar que X ou Y estava certo, Tá entendeu? errado. Perfeito, André. Então, assim, a gente pode evoluir como sociedade. E se a gente for parar para pensar mesmo, Leandro, a gente vem evoluindo, entendeu? Pô, claro que tem barbaridades, não vou nem defender, mas assim, pô, a gente vive uma diferença de consciência muito maior do que na Idade Média, por exemplo, entendeu? Muito. Nem se compara, né? Eu acho que a gente vem evoluindo como, sei lá, Como seres pessoa, humanos, assim. como É, crença, não é, evolução. porque que tem uma palavra, bicho, que eu odeio, entendeu? É uma palavra que eu odeio, Qual que que eu é? acho que devia ser abolida, entendeu? Que eu acho que é uma das causas dos maiores males aí que tem, mas que eu não queria criar nenhuma polêmica, entendeu? Então, pelo Não, amor não de vai. Deus, que Relaxa. ninguém me interprete mal, mas assim, cara, eu acho que devia sumir não deveria mais existir a palavra raça humana, entendeu? Uhum. Assim, no sentido assim de raça japonesa, a raça do Mediterrâneo, a raça
sul-africana, a raça negra, a raça indígena. Eu acho isso um absurdo, entendeu? Eu É, acho que devia falar cor da pele. Aí é característica física. é, Então você tem característica física da cor da pele, você tem o nariz que é achatado, você tem o cabelo que é mais crespo, você tem o olho que é mais puxado, você tem a pele que é mais amarelada, mas eu não gosto dessa divisão de raças de pessoas, sabe? É um negócio que, pô, eu acho um negócio, putz, eu acho um negócio muito ruim, assim, isso ser citado, porque cria janelas mentais, entendeu? Como se as pessoas fossem diferentes. E como médico, eu não consigo ver as pessoas diferentes, entendeu? Para mim, pessoas são pessoas. Assim, eu não consigo nem ver o homem e a mulher diferente, entendeu? Para mim é igual. Então, assim, é um conceito que eu acho assim muito estranho, sabe? não, mas eu entendi, porque acaba que quando você separa através de raças, você separa as nações, separa, cria distanciamento, aí o respeito Isso, acontecendo, porque cada um pensa de uma forma. Isso é a tal da mixoginia. Isso aí dificulta muito as relações intersociais entre os. exatamente. Perfeita colocação para mim, não vejo problema nenhum. Exatamente. Outro dia, assim, eu tenho uma amiga minha que é uma jornalista, amiga minha, e a gente estava discutindo quando a gente estava fazendo o livro e tal, não sei o quê. A gente vinha discutindo vários temas, a gente estava no capítulo de política, de sociedade e tal. Aí ela falou para mim, pô, doutor, o que que você acha da lei da homofobia? Eu falei, sou totalmente contra. Aí ela falou Uhum. assim, mas o senhor acha certo agredir homossexuais? Eu falei, não, eu acho errado agredir pessoas. O Diferentes. fato dela ser homossexual é o menor dos problemas. O problema é você bater no outro ser humano. Entendeu? Então, Uhum. assim, o que ele é, não importa o que ele é. Importa que ele é uma pessoa, que não pode ser agredido por ele ser pessoa. Assim, ele ser pessoa está muito mais alto na escala do problema do que se ele é Esse- homossexual ou não, entendeu? ah, Aí eu falei entendi. para ela, falei assim, entendeu? Eu falei assim, você está diminuindo essa pessoa. Pô, outro dia tava vendo a Rede Globo, que eu nunca assisto, mas por coincidência assim, ele tava falando assim, eu já não lembro mais qual era, mas assim, primeiro cargo, primeira mulher negra a ocupar o cargo de não sei o que nos Estados Unidos. Uhum. Beleza, aí, pô, eu fui ver o currículo da mulher. Meu, a mulher é tipo assim, formada em Harvard, tem mestrado, doutorado, PhD, um monte de. Cara, a mulher é um monstro. Entendeu? Assim, aí falaram assim, primeira mulher negra. Pô, o negro é o que não importa. Importa, tipo, você está diminuindo ela porque você não está falando o que importa. O que importa é que ela tem mestrado, doutorado, estudou, se matou a vida inteira, dedicou 50 anos ao serviço público. Então você está valorizando uma característica que não é o valorizável, entendeu? Isso é insignificante. As pessoas são iguais, entendeu? Assim, isso é só a cor da pele dela. Pô, eu falei, porra, meu. Aí eu, pô, puta mulher brilhante. Eu não acompanho muita política lá, mas assim, são coisas que a gente são coisas dentro da nossa sociedade que a gente precisa começar a repensar e a igualar, entendeu? Por exemplo, assim, essa questão assim de preconceito é uma coisa que não existe na minha casa, entendeu? Na minha casa, nem por parte dos meus filhos, não existe isso, para eles assim não existe. Não existe preconceito de cor, não existe preconceito de gênero, não existe preconceito de classe social, assim, não Legal. existe, entendeu? Assim, não existe, é uma coisa. Eles não têm essa visão distorcida das coisas e das pessoas, né? Para eles pessoas são pessoas. É porque eu Ponto. e é uma forma muito bacana de pensar. Não só como médico, porque você como médico eu já entendi, pessoas são pessoas, como ser humano. Você enxerga ser humano como pessoas, não se é homossexual, se é negro, se é branco, se é amarelo, se é pardo. Muito bacana, André. André, Também. tem uma parte no teu livro, cara, que tem muito a ver Sim. com tem muito a ver comigo também, que fala de identidade, missão, propósito, porque a maioria das pessoas tem até dificuldade de entender na prática assim, o que é identidade, o que é missão. Pô, o que é propósito? As pessoas se confundem, acham que missão e propósito é a mesma coisa. Identidade é teu número de RG, né? 13754, igual ao meu. Não, vai muito mais do que isso. E eu gostei de alguns termos que você colocou, cara. Dá uma palhinha pra galera que ainda não leu teu livro, cara. Porque você conseguiu construir Não, muita coisa. assim, não, assim, o que eu coloco no livro, que eu acho que é uma coisa importante, é a questão aí saindo da espiritualidade, né? Isso. É a questão da evolução. Então, são duas brincadeiras diferentes. Uma coisa é a gente brincar com a espiritualidade e a outra coisa é a gente brincar com a ciência. Então, não negar a evolução do ser humano, não tem como você negar Darwin. Darwin é assim, as mutações ocorrem ao acaso
e o meio ambiente seleciona o mais apto. Ponto. Uhum. É assim. As mutações ocorrem ao acaso e o meio ambiente seleciona os mais aptos. Se você entende esse conceito, Leandro, pô, você pode agir ativamente nisso e não passivamente nisso. Uhum. Tipo assim, essa é a ideia. Então você fala, pô, então assim, eu sou diferente de qualquer outra criatura que já nasceu, porque eu sou único, ótimo. E o meio ambiente, que é o mundo que me cerca, ele vai me selecionar ou não para ser mais apto ou não. Pô, legal, você entendeu o conceito. Tá, Pronto. que armas eu tenho para ser selecionado? Então eu vou jogar dentro com as armas que eu tenho. Então, Uhum. assim, você entender esse conceito de que você está sendo selecionado e testado é fundamental, é um dos pontos de partida. Você Legal. entender quais são as armas que você tem, no que você é bom, no que você é ruim, também é super importante. E você não pode perder e tirar da mente o propósito, que é o seguinte: educação é o cerne de tudo. Então, toda evolução ela vai vir com a educação. E talvez você não seja o que vai andar de arte, mas talvez você seja o que vai dar o passo essencial para que alguém ande. Então eu gosto de um exemplo assim, ó, você tem aquela mocinha que terminou o supletivo, ela virou caixa de supermercado. Aí, pô, ela se matou de trabalhar, ela virou a melhor caixa de supermercado. Aí ela não estava satisfeita, ela foi fazer um curso noturno de Excel e Word. Uhum. Aí surgiu uma vaga, ela virou gerente dos caixas de supermercado. Olha Aí aí. ela continuou estudando, aí ela fez uma faculdade de meio período de logística, ou uma especialização em logística. Aí ela virou gerente desse supermercado. Aí ela começou a ter um salário diferenciado, aí ela formou o filho numa escola particular. E o Uhum. filho deu a casa para ela que ela não teria sozinha. Olha aí. Você entendeu? Então, assim, a educação, ela realmente transforma e ela vai te trazer identidade, ela vai te trazer propósito e ela vai te trazer, assim, os próximos caminhos para onde que você tem que ser. Parece aquela coisa clichê, mas eu acredito muito nisso, que é lutar contra você mesmo dia após dia. Tipo, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Hoje eu vou ser Perfeito. melhor do que eu fui ontem. Exato, sabe assim, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Aí dentro do livro conto, meu avô é do sertão do Ceará. Assim, meu avô, para minha mãe estudar, tinha um açude. Aí olha só, imagina, sabe o barrilzinho do Chaves? Barril do Sei. Chaves. Aí tinha que Uhum. nem o barril do Chaves, aí meu avô prendia em cima do barril do Chaves um pelego, que assim, é uma pele de animal que você coloca em cima da sela para não assar quando você anda a cavalo. Aí meu avô Perfeito. amarrava o pelego em cima do negócio. Aí minha mãe é pequenininha, deitadinha, abraçada. Meu avô atravessava o açude nadando o cachorrinho, puxando o negócio por uma corda na boca. Aí largava minha mãe do outro lado do açude. Aí minha mãe andava 2 quilômetros para chegar na escola. Aí voltava, e quando ela voltava, meu avô estava lá buscando, cara. Minha mãe virou médica. Veio para São Paulo, casou com meu pai. Exatamente. Então Isso está minha no. mãe, ela era, tá no livro. Minha mãe meu avô, ele era o que terminou o supletivo para fazer casa supermercado. Menos que isso, meu avô tinha até a quarta série, mas ele entendia o propósito da educação. Eu tenho um iate, entendeu? Assim, e isso é uma geração para frente. Uma geração. Teve teu pai e veio você. E exatamente. Então, assim, às vezes se você entender também que esse DNA seu é você, eu não gosto de espiritualidade, tudo bem, então vamos para a parte física. Um pedaço seu vai se juntar com um pedaço da sua esposa, vai dar seu filho é você, meu. A É, mitocôndria que tá nele é da mãe. é da A mãe. mitocôndria que está em mim, ela saiu da minha mãe, foi multiplicada e todas as mitocôndrias que estão em mim são igual à da minha mãe. Então, Exatamente. assim, o seu filho, ele é você, pô. Tanto que no meu livro, quando eu falo prefácio, eu falo dele, eu falo assim, obrigado por me permitir crescer de novo vendo você, entendeu? É isso que eu falo para ele, porque sou eu. Você vê na habilidade, entendeu? Assim, pô, ele tem uma puta habilidade para esporte, entendeu? Tem coisa que ele faz melhor do que eu, tem coisa que ele faz igual, os mesmos gostos, entendeu? Tudo Assim, isso é da genética e da identidade que é criada no fruto da genética do pai e da mãe. Agora, o tão bacana quanto isso, pessoal, que o André falou, deu uma aula aí, desde biologia, a espiritualidade, a genética, e eu costumo brincar nas minhas palestras e
você já teve uma disputa muito grande para ser fecundado contra bilhões de espermatozoides. A sua identidade está sendo criada desde ali. O Isso problema é que... daí, Hã? esse ponto que você fala nas suas palestras, acho mais bonito das suas palestras, eu acho que esse é um dos pontos mais bonitos, eu acho que em termos de pensamento, a nossa maior concordância é em relação a isso. Eu acho muito bonito isso que você fala. Você falou isso para mim no dia que a gente se conheceu, inclusive. Exatamente. Eu lembrei disso, porque a questão é o seguinte, então você pega e se você quiser fazer uma analogia para você ver como a Bíblia é interessante. Aí É. você vai lá em Gênesis, a criação do universo, aí fala assim, Deus disse, faça a luz, faça-se a luz, e a luz foi feita. Lá não tá, Deus espirrou, Deus assobiou, Deus estalou o dedo, Deus fez uma mágica, tá assim, Deus disse, é o verbo, faça-se a luz. E a luz foi feita. Bum! Começou o Big Bang. E ali, começou tudo. As coisas foram expandindo, o universo foi expandindo, o que era energia foi virando pó, o que era pó foi virando matéria, foi formando os planetas, foi formando os asteroides, foi formando os planetas, os buracos negros, foi formando tudo, formou a Terra. Não tinha água, era lava, foi esfriando, formou a costa, aí passou por toda aquela transformação, formou os mares, aí no meio daquela temperatura, daquela ebulição, formou uma molécula de DNA, essa molécula de DNA começou a se replicar, virou uma bactéria, a bactéria evoluiu num ser marinho, esse ser marinho um dia saiu da água e sofreu uma mutação e saiu da água, e surgiu os primatas, os dinossauros, os pássaros, o escambau A4, e chegou em você, Leandro. Imagina. Porra, você já é um milagre. Exatamente. Essa é a palavra-chave. Você já é um milagre, cara. Você já tem tudo que você precisa, Você só precisa se enxergar assim. Você tem que falar, eu passei por bilhões de anos de evolução natural. Assim, tipo, o meu DNA está sendo selecionado há sei lá quantos bilhões de anos tem o universo para chegar em mim. Aí eu vou duvidar do meu potencial porque a vizinha falou que eu não posso. Ah, vai pra puta que pariu. A minha assessora fala, não fala palavrão, mas tem umas coisas que você só consegue expressar através de um bom palavrão, entendeu? 10 horas da noite, só tem adulto e acabou, não tem nada a ver. Entendeu? Exatamente. Então, assim, aí, você tem que falar, cara, eu sou um milagre, eu já fui selecionado, eu sou o cara. Eu sou a Ferrari da evolução, tipo, não tem uma criatura mais evoluída que eu no planeta. Assim, agora, se você vai explorar o seu potencial ou não, aí é outra conversa. Conversa. E as pessoas têm que parar também de se vitimar e transferir responsabilidade. Porque às vezes a falta de incentivo dela, porque às vezes não é nem falta de competência, é falta de atitude, falta de movimento, e ela transfere para o governo, transfere para o... não, o doutor André é médico porque ele é mais inteligente do que eu. Ué, como é que você tem a certeza se eu e o André são mais inteligentes que vocês? Teste de QI. Até porque não é só o QI que determina o tamanho da sua inteligência, as emoções caminham juntos. Inteligência emocional, para mim, a maior genialidade que tem é desenho emocional. Não adianta você ser o gênio da matemática que não consegue falar com uma pessoa, você vai perder o presidente dos Estados Unidos, não o Biden, que ele foi outra questão, mas assim, o presidente de uma grande nação, ele é um cara que a genialidade dele é se relacionar com pessoas, não é saber economia ou matemática, né? Então, assim, a inteligência emocional é um fator fantástico. Quando a gente fala desse negócio de pôr em movimento, eu gosto do exemplo muito legal. Que, um paciente chegou para mim e falou assim, André, doutor, você não sabe, meu sonho era fazer mergulho. Eu falei, tá, por que você não faz? Ele falou, como assim? Eu falei, amigo, você já entrou numa escola de mergulho? Já ele falou, não, por quê? Eu falei assim, não, porque eu falei assim, olha, porque assim, se você entrar numa escola de mergulho, ó, meu professor aí, doutor Luciano Miller, foi meu professor da faculdade, tem um carinho, um respeito enorme por ele, entrou aí. Se eu falo assim, ó, se você chegar se você que fala assim, ó, eu quero fazer mergulho, você parar numa escola dessas, sei lá, não sei o que dive que tem na rua e entrar e você fala, eu quero fazer mergulho, o cara vai falar assim para você, tá aqui, o valor é tanto, você paga o cheque, ele vai te dar uma apostilinha para você ler na quarta-feira. No sábado, você vai de manhã, você vai ter o sábado de manhã e o sábado à tarde de aula teórica e no final do sábado à tarde você vai fazer uma provinha ridícula. No domingo de manhã, ridículo, no domingo de manhã você vai fazer o seu primeiro mergulho em piscina assessorado por um professor. Na semana seguinte, na semana seguinte, você está mergulhando no mar.
Então, assim, você não entrou lá para perguntar como é que faz o negócio e você fala assim, o meu sonho é fazer mergulho, e você não faz, sempre que é um negócio que é muito fácil. Não Exatamente. ser um mergulhador de profundidade, mas assim, você realizar o seu sonho de, entendeu? Descer embaixo da água, se essa for sua vontade. É, Então, as é, pessoas, elas vivem na inércia, elas ficam paradas ali, e assim, tem uma diferença muito grande. Você é melhor com as palavras do que eu, mas tem uma diferença muito grande de sonho e propósito, né? Sonhar é sonhar, propósito é não, é você colocar um objetivo e falar assim, agora eu vou traçar um plano, como e que eu vou chegar ali? praticamente. Não, e é isso. E assim, você falou aí, por exemplo, do mergulho, mas a gente pode dar vários exemplos. Um deles é em comum entre nós dois. Escrever. Se tornar um escritor. Também nas palestras eu pergunto para as pessoas quem tem vontade de escrever um livro. Mais de 60% das pessoas levantam a mão. Aí eu falo, tá bom, quem já escreveu um livro? Só eu continuo com a mão em pé na grande maioria das vezes. Aí eu pego meia dúzia de pessoas assim com o microfone e pergunto, você tem vontade de escrever um livro? Tem. O que te impede de escrever um livro? Exato. As pessoas ficam sem resposta, André. Porque elas acham que tem que ter milhões, sabe? Muito dinheiro para escrever um livro. E você é escritor. Isso de fato é uma verdade? Fala. Não, assim, na verdade, assim, eu acho que eu realmente acredito que o ser humano ele não tem limites. Eu também acho. Assim, não tem, eu acho que o ser humano não tem limites. Eu acho que, pô, assim, eu não ponho limites em mim, entendeu? Assim, eu acho que eu sou capaz de coisas extraordinárias. E assim, eu tenho plena certeza que eu estou muito longe de atingir o ápice do meu potencial. Assim, Uhum. porque também se eu não acreditar nisso, pô, acabou. Entendeu? Assim, e eu, assim, pô, até quando a gente tava falando da história do que eu falei que eu ia pegar meu filho na escola, alguém falou, pô, legal, tal, eu acho que eu ia trabalhar. Aí a questão da independência financeira, aí é um outro conceito. É um Que outro quando assunto. você consegue trabalhar, juntar um dinheiro, formar um patrimônio e fazer esse patrimônio trabalhar por você, para pagar suas contas, não para você ter o mesmo padrão de vida que você teria trabalhando, mas para pagar suas contas, ou seja, você não precisa mais trabalhar para comer, aí você é livre. Aí você não precisa se prostituir pelo trabalho. Aí o trabalho se torna uma opção e não uma obrigação. Por isso que a educação financeira, que é tão pouco valorizada no nosso país, deveria Isso. ser assim muito, 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 muito valorizada. Tipo, é muito mais importante uma criança saber o mínimo de economia do que decorar a forma de Bhaskaras ou a Bom, gravidade ao redor do planeta. Você entendeu? Acho que a nossa educação no Brasil ela deixa muito a desejar em termos de vida prática e de educação prática, entendeu? Do que a gente assim poderia alcançar com isso. Aí outro dia um colega meu falou: "Tá, André, então você hoje adquiriu sua independência financeira através até da estratégia que está no livro, tal, o mercado de opções, tal. Atingir." Aí ele falou assim: "Tá, e você trabalha mais ou menos do que antes?" Eu falei: "Trabalho mais." você trabalha Aí ele mais? falou assim: "Trabalho mais." Aí ele falou assim: "Mas professor, se o senhor não precisa, por que o senhor trabalha mais?" Eu falei, porque hoje eu trabalho porque eu quero. E no que eu quero, não porque eu preciso. Dentro do que você quer, Entende? faz mais. Eu faço. Exatamente, eu faço o que eu gosto. É aquela questão, pô, eu trabalhei o dia inteiro. Mas, pô, eu tinha o sonho de escrever o livro. Pô, eu sentava 10 horas da noite, 11 horas da noite. Eu acertei todas as provas da residência do título de especialidade de cirurgia de coluna. Eu tirei a maior nota na Uhum. prova da Sociedade Brasileira de Coluna. Meu, eu trabalhava o dia inteiro. Olha só, trabalhava o dia inteiro, minha esposa tava grávida do meu filho. Eu chegava em casa, tipo, 9h30, 10 horas da noite. Ficava com ela vomitando até 11h30, meia-noite, quando ela dormia. Aí eu sentava para estudar, e estudar das 11 até 3h30, 4, 5 da manhã. Aí dormia 2 horas, e no dia seguinte eu estava de pé e trabalhava o dia inteiro e chegava à noite. Eu fiquei 6 ou 7 meses dormindo 2, 3, 4 horas todo dia, estudando só de madrugada, né? Olha aí. Entendeu? Mas eu tirei, tipo, a maior nota que foi possível, assim, não tinha como tirar uma maior nota maior que a minha. Essa foi um negócio assim, foi um Meta, né? negócio assim. Não, assim, Deus me deu de presente, porque tipo, eu nem tinha tanto conhecimento na época, assim, eu nem merecia a nota que eu tirei, eu nem merecia ter acertado tudo. Mas assim, caiu, parece que caiu só. Eu passaria com certeza se eu fizesse 50 vezes com o que eu tinha estudado. Mas Você parece que caiu só o que eu sabia para Deus falar assim, ó,
tá Você aí. acha que não merecia, mas Deus também atua presente, conhece a tua história, seu sacrifício. Ele falou assim, eu vou pôr na prova o que ele sabe para que ele veja que, que eu tô vendo que ele se matou para estar ali, entendeu? Então, assim, são assim, pequenas conquistas na vida da gente aí, que às vezes os outros não dão tanto valor, mas, pô, pra gente vale muito, pô. Vale Eu muito. publiquei um trabalho agora de uma técnica cirúrgica que a gente vem desenvolvendo, pô, 10 anos, né, que eu tô Olha, cara, juntando, documentando material 10 anos, bicho. Prótese de disco cervical, pô, ninguém no Brasil fez mais prótese de disco cervical que eu, nem lombar. você falou. Pô, assim, o que eu tomei de pancada, bichão. Não, Que eu acredito. fui em congresso e tomei de pancada, meu, e cara xingando, discutindo, brigando. Ah, Uma isso não mulher foi uma vez minha nível? mulher uma vez na plateia, agora ano passado entrou no hall da ANS e foi indicada como padrão ouro de tratamento para do um nível a prótese de cervical, pô. Entendeu? Então assim, tipo, eu tava certo, pô. Assim, eu tava certo, assim, a ANS falou hoje que eu tava certo, o mundo falou hoje que eu tava certo. Pô, quanta pancada eu tomei, meu. Quanto cara aí de cabelo branco me rebaixou e falou, quem que esse moleque pensa que é, entendeu? Só que eu era um moleque que tava ali e queria fazer o melhor para os outros, entendeu? Eu acreditava, eu falava assim, pô, eu vou fazer o melhor, cara, fazer o melhor. É o melhor. Eu via que era o melhor, eu estudava que era o melhor. E eu tava certo, pô. Traz um carregador para mim, por favor. Tô com a Ju aqui, pedi um carregador. As Não, pessoas muito bom. enxergam a Ju Oi, aí, que eu Ju, tô. tudo bem? Prazer. Um beijo. Prazer. E Beijo. em breve a gente tá indo em São Paulo aí pra gente tomar um vinho, todo Se mundo junto. Deus quiser, vamos tomar, pô. Você vem aqui em casa, vai ser um prazer, Não, Mariana e eu, Mariana recebendo você. nossa Traz semana as é outra. crianças. Não, vou Depois você manda levar. aí, traz as crianças aqui. A gente, putz, aqui em casa tem um quartinho de brinquedo, pô, eles vão fazer mó bagunça. Não, vai Pô, vai ser super legal. todo mundo na carne e vou ir. Aquela minivan que a gente tem aqui. Só que é Legal. o iceberg, né, André? Que é o quê? Sim, Acreditamos aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos, seja do dom intelectual ou do dom material, mas principalmente do material, eu estou dizendo aqui. Mas não tem noção do que nós passamos com sacrifícios, noite sem dormir, você já deu vários exemplos aí, deixar de ter vida social, festas, amigos. sim. Eu estou errado? Fala a verdade. Não, assim, você tá certinho, e assim, e a questão é essa mesmo. O cara quer o que você tem, mas ele não quer pagar o preço que você pagou, né? Exatamente. Repete, por E favor. O cara quer o que você tem, mas não quer pagar o preço que você passou. você pagou, exatamente. E assim, só que o mais interessante é que ele tem condições de pagar o preço que a gente pagou e chegar onde a gente chegou. É que ele não Hum, quer. Ele não exatamente. quer, porque ele quer ficar deitado vendo TV, porque ele quer ficar acomodado, entendeu? É isso. Então, assim, pô, assim, todas as aulas que eu dou, quando eu dou minhas aulas, eu termino minhas aulas com uma frase que, pô, eu adoro, que Qual que é? é assim, quando você começar a subir na vida e as pessoas se afastarem de você, não se magoe. Não se magoe, porque pardais não voam com águias. Exatamente. Entendeu? Falo direto. Galinha não. Exatamente. Então assim, quanto mais você subir, mais os outros vão ficar para trás e você vai ter que conviver, você vai ter que entender que essas pessoas elas não fazem mais parte do que o mundo se tornou para você. Uhum. Assim, você tem que entender que você mudou e que você cresceu e que você evoluiu e você tem que ter orgulho disso, porque a questão que é muito dita até em economia, funciona na bolsa, mas funciona na vida prática, é o que eles falam de comportamento de manada. Então, bum, corre todo mundo para o mesmo lado. Um vendeu tudo, os caras vendem tudo na baixa, que é o comportamento de manada. Mas o comportamento de manada ele funciona para tudo. Pra tudo, né? Você começa a melhorar na vida, é aquela tia que fala: ah, agora ele não vem mais nas festas de família. Ah, agora o fulano virou outra pessoa. Ah, o seu amigo que não te liga mais. Então, assim, quando você vai crescendo, você vai evoluindo, você também vai se transformando. Então, você tem que entender que, assim, alguns vão se transformar e vão crescer com você e outros vão ficar pelo caminho. Mas, assim, Exato. infelizmente, a vida é assim. A vida é isso. E não se sinta culpado, gente, porque isso não É, é
o André não está querendo dizer que existe uma segregação, uma rejeição, uma discriminação. Não, não é nada disso. A pauta dele aí, o que ele está dizendo é o seguinte: quando você cresce, tem pessoas que têm inveja do seu crescimento, tem pessoas que não conseguem acompanhar o seu crescimento, porque são auto-vítimas da própria história. Né? Isso é uma coisa. A própria história do André tá aí. Pô, morava em Ribeirinhos, o pai e a mãe foi para São Paulo, se tornou médico, conseguiu criar os filhos, o filho é médico e foi atraindo só pessoas desse mesmo nível. A esposa estudando medicina. Me conta um pouco dessa história, cara. A história de vocês, eu vou te falar uma coisa. Não, pô, não, pô, tem uma história, cara, tem uma história muito legal, porque pô, a gente era noiva e eu tinha que prestar a prova da SBOT, né? Que é para a É, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. isso. Aí, pô, eu tinha que prestar a prova. Aí meu sogro e minha sogra, pô, deram de viagem, e toda a família dela pro Costão do Santinho. Pô, pra quem não conhece, o Costão do Santinho, tipo, é um paraíso na Terra. Então, tipo, é um Maravilha. resort, assim, 6 estrelas, 5 estrelas, 6 estrelas. E, assim, all inclusive. Assim, você chega na piscina e fala assim, me vê uma porção de cara atrás. Você fala, me vê... É tudo à vontade, assim, é uma suntuosidade absurda. Só Uhum. que o que acontecia? Eu queria viajar com ela porque a gente era noivo. E ia casar em pouco tempo. A gente ia casar em maio, a prova era em, sei lá. Aí o que acontecia? Só que eu tinha que estudar, meu. Então, assim, não dava para ficar na praia. Entendeu? Assim, não dava para ficar na praia, eu tinha que estudar. Então, assim, todos os meus cunhados, os parentes dela, o povo inteiro na praia curtindo o hotel. E eu trancado no quarto, estudando, meu. Olha o sacrifício. Entendeu? Pô, você não acredita, assim, você olhar aquele sol, o povo cantando. Aí o que acontece? Minha mulher ficava lá tomando a matéria de mim, meu. E ela é dermata, ela pegava o livrinho das questões e falava assim, vamos lá. Olha aí, cara. Fratura de tíbia HA1. Alternativa A. Alternativa B. Alternativa C. Conversando comigo, meu. Eu acredito, tá? Entendeu? Você viu isso, inclusive. Entendeu? Tá, exatamente. Então, assim, não é fácil, entendeu? Assim, tipo, eu queria estar na praia, mas eu estava estudando. Ela largou a família para ficar tomando matéria de mim. Olha o nível de intimidade, parceria e aliança que você já tinha desde lá de trás, né, cara? Sim, exatamente. Pô, então vamos fazer, vamos fazer. Entendeu? Quando nasceu a Gabi, pô, nós sentamos e tal. Eu falei assim, ó, você quer ser mãe? Porque se você quiser ser mãe, a sua chance é essa. Entendeu? Assim, ela falou, eu quero viver a maternidade. Pô, eu trabalhei, ela largou a profissão. Quando a Gabi já era mocinha, ela voltou, depois largou, o André voltou. Aí quando o André ficou mocinho, agora, pô, tem uma clínica de dermato, ela voa, entendeu? Maneiro. Agora, ela largou tudo para criar as crianças, porque ela era o que ela queria fazer, e eu apoiava, assim, tudo. Aí o povo falava assim, tal, e eu não sei o que do dinheiro. Eu falei, não tem dinheiro, é nosso dinheiro, meu. Quem, entendeu? Existe isso, de dinheiro. O Aí seu, outro é. dia eu tava, outro dia eu tava numa festinha infantil. Eu perco todos os meus amigos, Leandro, entendeu? Minha mulher faz eu perder todos os meus amigos por causa de umas coisas dessas. Outro dia eu tava na festinha infantil, aí tava assim, tinha a mesa das mulheres e as mesas dos maridos, né? Só que, tipo, era aquele pessoal que você conhece por causa da festinha da escola, não são seus amigos, assim, né? Aí, Sei. pô, os caras falando mal da mulherada, porque a mulherada, eu moro em São Caetano, é um povo privilegiado, tal, 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 tal. Aí o cara falou assim, Fulano, corta o cartão da sua mulher, mas só cortar o cartãozinho dela que você vai ver, meu, que uma semana ela tá um doce. Você não acha, doutor? Falou pra mim. Eu não sei. Quem paga o cartão da minha mulher é ela. E se ela passar nas contas e o meu tiver antes que o dela, ela paga o dela e o meu. Posso falar aqui? Será que fosse graça, Calango? Imagina. Ela paga o dela e o meu. Ela tem o dinheiro dela, meu, entendeu? E o que é meu é dela. Ela gasta do jeito que ela quiser. Então, assim, tipo, pô, ou tá casado ou não tá casado. Assim, ou é parceiro ou não é parceiro. Assim, ou tamo junto ou não tamo junto. É Então, isso. assim, é isso que às vezes as pessoas não entendem e não se entregam, entendeu? Assim, eu tenho isso muito claro. Se você não está disposto a dividir o seu dinheiro, então você não tem total confiança que aquele relacionamento é o melhor para você. Perfeito, cara. Ó, ficou aí agora a dica sobre relacionamento. Nós já falamos sobre família, pai, mãe, filho, falamos sobre identidade, missão, propósito, e agora nós falamos sobre casal, né? Casamento, relações conjugais. Não necessariamente você tem que estar casado com alguém no papel, Sim, nada disso. Teve um compromisso, aquela aliança firmada, é transparência, honestidade, muita tolerância, perdão, porque sem perdão ao próximo você
Eu, por exemplo, André, eu vou confessar uma coisa para você. Perdão sempre foi uma das coisas que eu mais tive dificuldade, pela minha Eu história também. também. Rejeição Também de sou pai, escorpião, você imagina, pô. tudo lá atrás, separação de pai e mãe. Meu pai era muito agressivo, batia na minha mãe, bebia muito. Então, eu comecei por ele, inclusive, essa dificuldade do perdoar. Então, eu demorei anos para entender esse processo sistêmico, que a base da raiz da falta do meu perdão vinha lá atrás. Então, se hoje a gente tem Sim, um entendimento consciente, só vive com esse rancor, essa dificuldade, e podemos ter na vida diária, cotidiana, né? Nós somos seres humanos, não tem como. Vamos pecar, vamos errar. Não continuar pecando, não continuar errando, não insistir em coisas que não dão certo, né, André? e pedir desculpas, né? Ter a humildade de falar, perdão, me desculpa, eu errei, não vou fazer de novo, né? Assim, eu estou errado, me desculpa, eu errei, não vou fazer de novo. E assim, pô, você falou uma coisa que é verdade, assim, não tem nenhum relacionamento que ele não, que ele tenha a menor chance de dar certo se você não for capaz de perdoar os erros dos outros. É E os isso. seus, às vezes, também, porque assim, às vezes a gente tem, eu sou muito perfeccionista em determinadas coisas e às vezes eu sofro muito porque eu não consigo me perdoar pelos meus erros. Eu busco tanta perfeição que eu tenho dificuldade de me perdoar. Então, assim, o Uhum, perdão, ele às vezes ele não é nem um perdão em relação ao terceiro. Também, às vezes, você tem que se perdoar. Às vezes uhum, você toma uma atitude errada em relação ao seu filho, você tem que se perdoar, que você é humano. uhum, Entendeu? Entendeu? Então, assim, a gente também tem que se auto-perdoar, o que também, às vezes, é tão difícil quanto perdoar o próximo, né? Eu costumo falar assim, ó, claro que existem erros e erros na vida, obviamente, mas eu costumo falar assim, ó, no dia a dia, na rotina, pediu desculpa, acabou, meu. Entendeu? Ah, briguei com o cara do meu colégio. Falei, meu filho, falou, filho, ó, tem o cara lá que você não gosta, não tem? Tem. Meu, você brigou. Se ele pediu desculpa, meu. acabou Assim, ali. não tem. Acabou ali, ó, Gustavo Frati, ó, é meu mestre lá no Jiu-Jitsu. Ele tava treinando, ele entrou agora, então ele tava até agora lá na academia. Então, Falou. assim, pediu desculpa, pediu desculpa. Pediu desculpa, pediu desculpa. Não tem, acabou ali e morreu. Seguir Então, em assim, frente. eu acho que bola para frente, passo, passa a régua e vamos e tocamos o barco e vamos para a próxima, né? Exatamente. Vocês percebem, gente, que essa questão do perdão, e você vê que a gente está caminhando bem na live, né? Com um círculo de informação que meio que se encontram, né? Se encaixam. A Sim, falta de perdão, muitas das vezes, faz mais mal para você que não perdoa, para aquela pessoa que te fez mal. sem dúvida. O cara nem lembra de você, meu. Nem lembra. Entendeu? O Exatamente. cara nem lembra. Às vezes o cara te fez um negócio, te fez um puta mal, o cara nem lembra, nem fez por mal, nem tá ali. Você tá ali remoendo aquilo, remoendo aquilo. Entendeu? Vai virar um câncer. Vai virar Entendeu? um Por exemplo, câncer. por exemplo, assim, se você tivesse, não tivesse perdoado seu pai, talvez você fosse ele hoje. Não, e eu está, talvez não. Eu fui durante muito tempo. A questão é mais profunda. Durante muito tempo eu fui. Porque ou você repete ou você repele. Então É. eu repetia, não os padrões dele ao pé da letra, mas eu repetia os sentimentos, as questões. Exatamente. É muito mais complexo. Não é bater na sua mulher. É assim, ser É, agressivo com você mesmo, deixar de isso, perdoar, não conseguir extravasar aquela raiva, acabar libertando aquele sentimento em alguma outra coisa. Então, assim, mas é isso mesmo. Aí você perdoa. Aí quando você perdoa, pronto, está resolvido. Agora você pode ir para outra coisa. exatamente. Agora, agora aqui, Leandro, não estamos falando que isso é fácil, né, meu? Não, esse é o processo mais Entendeu? difícil das relações humanas, André. É Entendeu? Que perdoar. você fala. É claro que a gente tem vários tipos de movimento. Às vezes você pode ter sido estuprada, abusada, abandonada pelo pai. Sim, A gente não está dizendo que você não tem a sua história de tristeza, sim. coisas que afetaram o seu sistema emocional. E O que nem a que gente esses crimes não tenham que ser punidos, entendeu? é exatamente E ter, perfeito. exatamente, assim, eu acho que assim, por exemplo, assim, uma barbaridade dessa tem que ser punida, assim. Eu sou, por exemplo, assim, eu acho que assim, a lei no Brasil é extremamente branda. É, Assim, um estuprador, eu acho que o estuprador ele tinha que pegar prisão perpétua e morrer na cadeia. Não, não tinha que sair, tinha que ter saidinha, não. Tem que ficar na cadeia 100 anos, se fosse o caso. Mas nós não estamos falando da punição dele, nós estamos falando de você tirar esse sentimento ruim de isso, você. São exatamente. coisas, entendeu? São coisas diferentes. Não é perdoar nos termos da lei, é que a lei seja feita, seja cumprida, a punição seja dada
para o crime, mas você Sim. conseguir tirar isso de você, para você conseguir parar de viver esse problema e dar um passo à frente, pô, e atingir seus objetivos. Não E aí, deixar mais esse malfeitor ficar te fazendo mal, porque se você não consumir. se livrar disso, ele vai É. ficar ali, te oprimindo. E você acaba idolatrando, não no sentido dele ser ídolo, tá, gente? Idolatrando a figura que te fez mal. Então você não consegue tirar isso do seu sentimento. Você sempre está com essas pessoas no seu pensamento, que impede de você ser um bom pai, um bom filho, um bom homem, prosperar financeiramente. As pessoas não têm ideia. O André falou uns 20 minutos atrás sobre inteligência financeira. Para mim, devia ser matéria de faculdade, de colégio. Também, colégio, De colégio, colégio. colégio. Inteligência emocional e inteligência financeira. Fala que não é, André. Eu fiz um curso que era para adolescente de 16 anos até estudante universitário, primeiro e segundo ano. Aí eu comprei na internet e falei, vou fazer com a minha filha. Porque ela não sabe fazer as matemáticas, eu falei, ela vai ensinar os princípios. Beleza. Minha esposa foi num curso de medicina no sábado e eu falei, vou levar as crianças para almoçar. Quando eu fui levar as crianças para almoçar, eu liguei e falei, Mariana, minha carteira está aí no carro, porque você foi com o meu carro, eu acho que minha carteira está dentro. Aí ela falou, putz, eu tô. Eu falei, meu, então eu vou pedir no iFood em vez de sair para almoçar. Ela falou, não, vai no quarto da Gabi, que ela tem um monte de dinheiro da mesada dela lá. Pega o dinheiro e paga o almoço com o dinheiro dela. Depois você repõe. Eu falei, boa ideia. Peguei o dinheirinho, a bolsinha dela da mesada e fomos almoçar fora. Terminou, eu paguei a conta. Quando eu terminei de pagar a conta, ela falou, pai, é o seguinte, quando que você vai me pagar? Hum. Eu falei, não sei, filho, acho que era sábado, acho que segunda-feira eu te pago. Ela falou, tá, mas é 1% de juros. Eu falei, como assim, Gabriela? Ela falou assim, pai, você não me explicou? Que o correntista, as pessoas emprestam o dinheiro para o banco emprestar para as pessoas devolvem com juros e o banco devolve para você com juros. Eu falei, é. Aí tem um empréstimo que é para a pessoa física, um empréstimo que é para o fundo imobiliário, um empréstimo que é das letras agrárias, que é para o crédito rural. Então, eu emprestei o dinheiro para o senhor. Então, você tem que me pagar o meu jurinho. Ou me A paga conta agora já dá, a conta já segunda. dá R$ 400. Eu falei, tudo bem, eu te pago os R$ 404, que foi o custo, tá valendo a pena, porque tipo, você já entendeu que o dinheiro ele tem um custo e você tem o direito de trabalhar ele e ser rentabilizado pelo uso do seu dinheiro. Então, Exatamente. assim, essa questão da educação financeira, a questão da educação como um todo no Brasil, eu acho que ela deveria ser repensada, né? Você vai nos colégios, nos grandes colégios de elites hoje, eles não ensinam matemática, eles não ensinam geografia, eles não ensinam história, eles ensinam língua portuguesa. E as outras matérias, eles ensinam você a aprender por você. Na escola da minha filha não tem uma apostila que você chega e fala assim, olha, vai cair na prova aqui, ó, da página 22 a 35, que nem era a nossa. Não existe isso. Não existe, não Mas, tem um livro texto. Você tem que aprender, tem que procurar na internet, se informar. A gente era da época da Barça, né? A é. Gabriela, minha filha, ela fala, pai, vocês davam na Barça, mas não dava, tinha 30 volumes, assim, o conhecimento estava ali do mundo. E tinha que Entendeu? pesquisar. Hoje, Pegar a mão tinha que lá e olhar. pesquisar. Exatamente. O povo ainda fala brincando, né? Que copiar de uma pessoa é plágio, né? Copiar de várias é pesquisa, né? Mais de uma pessoa que... Boa, boa. Uma pessoa é plágio, mas uma pessoa... Então, assim, Essa, realmente a gente viu o mundo se transformar aí, entendeu? Acho que a gente está vivendo uma época excelente. essa questão da mentalidade financeira, ela é tão vasta que a gente pode marcar uma outra live. Porque as pessoas foram condicionadas, gente, desde criança, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não cai do céu. E a gente não está culpando pai, mãe e vô, não. É que realmente eles aprenderam dessa forma, né? Através dos avós, bisavós. E quanto mais para trás, eu acho que mais rude era, mais sem Sim. informação hoje. Então, pequenas Sem mentalidades. informação, pô. Ó, meu É, pai, meu pai era de classe média. Fazia medicina na Santa Casa de São Paulo. Meu pai tinha dois sapatos. Ele tinha olha um aí. sapato que ele usava todo dia e ele tinha um sapato para ir para festa. Eu tenho um monte de sapato no meu guarda-roupa que eu nunca provei, Olha aí, cara. que eu vou Consumido. ganhando de presente disso, daquilo outro, aí os que eu não uso, quando chega no final do ano eu dou os que eu não uso e troco os outros. Pô, meu pai tinha dois, meu. Era o mundo pós-guerra, então tipo é outra realidade de mundo e de consumo. Mas o É. conhecimento financeiro ele também veio mudando. Outra coisa, se você expandir um pouco a mente e for pensar em geopolítica,
Nós somos índios do planeta. Nós somos criados para ser o empregadinho. Entendeu? Você brasileiro, você vai ser o empregadinho. Você vai lá na fabricazinha da GM para carimbar, apertar o parafusinho para dar dinheiro para o europeu. Assim, a gente foi criado para ser empregado. Você não foi criado para ser empreendedor. Você não foi Exatamente. criado para criar sua empresa. Entendeu? Assim, você se forma, você sabe, voltando ao exemplo, você se forma, você sabe de cor a forma de Bhaskara, você sabe de cor como calcular o giro gravitacional de um planeta sobre a Lua, mas você não sabe o que é uma letra de crédito agrário. Você não sabe o que é o CDI. Você vai no banco, a gente fala assim, olha, eu vou te dar um produto que vai te pagar 80% do CDI. Você fala, nossa, 80% do CDI. Deve ser bom esse negócio. Só que CDI, meu. Só que você daí Então, paga assim, 1%, um ponto alguma coisa, paga um nada. ponto agora, não paga nada. Então, assim, tipo, o que estão te ensinando? Não é nada. Entendeu? Então, nada. Entendeu? Estão te dando um monte de conteúdo para ocupar sua mente. O aprendizado é mínimo porque eles não querem que você empreenda, eles querem que você seja empregado. Eles querem que Onde você acorde cedo, entre para trabalhar, bata o seu pontinho na hora de entrar, bata o seu pontinho na hora de sair, pegue o seu saláriozinho, agradeça por aquele saláriozinho e continue assim produzindo para sei lá, alguém, para para você, alguém, não que para não é para você, você. exatamente. Que não é Ou pra... ser funcionário público, né? Ter só aquela matrícula, você tem que ser funcionário público, ter garantido a matrícula. Eu não sei se você lembra, eu fui militar 5 anos, fuzileiro Sim, naval. Fiz concurso e tudo. Quando chegou no meio do caminho para o fim, eu percebi, não, eu tinha 21 anos, André. Eu já comecei a projetar, fazer conta, como diz o carioca. Calma aí. Se eu, com 20 anos, eu vou chegar a tanto, com um salário de tanto, olha como é que é uma mentalidade lá atrás, com uma decisão que tinha que ser tomada para o meu futuro. com 21 anos, exatamente. Mano, eu falei, não, pelas minhas contas, isso daqui vai ser muito ruim para mim. Eu enxergo eu muito mais do que isso. A minha decisão foi fácil? Não. Passei Não, dificuldade por trás da minha decisão? Sim. Fui com instalar telefone, certeza. fui fazer os catis, como diz você. Mas olha como valeu a pena eu ter acreditado em mim lá atrás, com um Sim. potencial muito maior do que eu vivia da matrículazinha do ponto, como você está falando, entendeu? Sim, e assim, aí você fala, pô, André, mas você acha que a matriculazinha do ponto é errado? Não. Quando Não, você lê o livro na parte de finanças, o que está dizendo lá é o seguinte: você tem o seu empreguinho? Tem. Então não gasta tudo. Uma parte você junta. Essa parte que exatamente. você junta, você vai começar a aplicar. Você vai aplicar dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Depois de tanto tempo, esse montinho vai virar um montão. Paralelo a isso, você vai melhorar a sua educação e seu estudo para que a sua hora trabalhada valha mais. Vai sobrar Perfeito. mais, você vai juntar mais. Em 20, 25 anos, em vez de você depender do INSS, você vai ficar rico. Não vai depender de nada. Entendeu? Assim, exatamente. Os caras acham que assim, tal, não sei o que, olha, eu pago, sei lá, eu tenho um salário bom, eu pago R$ 180 De FGTS. de FGTS. Meu, se você fizer R$ 180 a 2% ao mês por 30 anos, você vai chegar nos 50 anos com uns 30 milhões, entendeu? Não é É com uns muito dinheiro, não 200 dá nem. mil, é muito dinheiro. Isso com Você um vai número ser baixo. muito rico, exatamente, com volume. Mas você tem que começar cedo, aplicar todo mês e seguir a estratégia direitinho. Inclusive, você tem que proteger o seu patrimônio de você mesmo. Por exemplo, eu pago seguro, eu não pago puto, eu pago feliz. Graças a Deus que eu posso pagar um seguro de saúde. Se eu Seguro ficar de doente, vida. graças a Deus que eu posso pagar um seguro de vida. Entendeu? Sim. Assim, então, assim, você começa a ver a relação da seguridade diferente. Então, assim, tem muita coisa básica que o nosso povo não sabe. Pô, mas é muito básico, Infelizmente. concorda, André? É muito Isso básico, é muito é básico. muito básico. Você não falou nada avançado de gestão financeira, você Nada. investe em várias coisas, você é empreendedor, tem franquia, tem um monte de coisa. É porque aí tua mentalidade financeira já está num nível maior que te dá permissão, né, para fazer isso Tá, tudo. Mas exatamente, mas o que transformou minha vida, por exemplo assim, o que transformou minha vida não foi o mercado de opções com operações complexas de quatro pernas feita no robô. Não. uhum, O que transformou minha vida foi, primeiro, gastar menos do que eu ganho. perfeito. Segundo, fazer uma reserva para um momento de crise. Terceiro, pagar seguro para proteger meu patrimônio. Aí que eu fui investir. Então, assim, o que me deixou rico foi meu trabalho. Uhum, Não foi a complexidade absurda do mundo de opções. Hoje eu tenho um offshore, invisto no mundo inteiro, mas não foi isso que me deixou rico.
O que me Perfeito. deixou rico foi o meu trabalho sendo aplicado de maneira correta durante muitos anos que eu trabalhei e deixei de gastar. Entendeu? Então, assim, agora o cara quer viver um dia após o outro, entendeu? Pô, cara, pô, você vê aí na nossa população, e eu não critico a pessoa, porque eu acho que isso é do povo. É ignorância. Ignorância não no Mentalidade, sentido de burrice, é ignorância no sentido de, assim, falta de conhecimento. Pô, o cara não exatamente. tem onde morar, o cara compra um carro parcelado em 60 vezes. Um iPhone 13 entra em Um dívida. iPhone 13 que ele vai pagar. Entendeu? Assim, pô, pra que o iPhone 13, bicho? Você anda de ônibus, tem um iPhone 13. É isso aí. Entendeu? Então, assim, o cara ele não tem essa noção assim, de como a vida dele pode ser transformada com muito pouco e de uma maneira muito simples. Por isso que Exatamente. eu resolvi escrever o livro, entendeu? A ideia de escrever o livro é de trazer o que realmente transformou minha vida, não é o que eu sou hoje. Entendeu? Assim, não é uma tese de mestrado sobre finanças, não. É o Não. que você tem que fazer para você sair do zero e ir para o um. Quando E você nem chegar no um, não é uma biografia pura, assim, somente da tua vida. Não, é muito mais do que não. isso. Todo o teu caminhar Exatamente. conseguiu. E você falou do movimento, é muito mais difícil você sair do zero e chegar no um do que você ir do um para o 10. Né? Na Você casa até da começa. Inés, sair do lugar. Exatamente, sair do lugar. Entendeu? Sair do lugar. Por isso que Entendeu? é Dar movimento. aquele passo. Entendeu? Dar aquele passo. E assim, assim, tem exemplos assim, muito bonitos na vida. Entendeu? Você fala assim, pô, eu vou. Pô, eu tenho meu emprego aqui, tal, 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 eu preciso, eu não estou conseguindo juntar. Tudo bem, o que que eu vou fazer? Pô, eu vou fazer um bolo e vou vender fora de casa. Eu vou comprar um produto e vou vender na internet no Mercado Livre, vou ficar das 8 às 11 da noite na internet para vender esse meu produto no Mercado Livre, para eu conseguir juntar um dinheiro a mais, para eu conseguir investir meu dinheiro. Eu vou fazer um curso, eu vou fazer isso, eu vou aprender inglês. Assim, você tem que escolher o seu caminho. Cada um tem seu caminho, cada um tem sua vocação, cada um tem o que se dá bem. É Mas habilidade. você tem que sair do mesmice. Se você fizer tudo igual todo dia, o resultado vai ser igual todo dia, não vai mudar. Pô. Não vai mudar. É, movimentos iguais, resultados iguais. Exatamente. É bem simples. Se você mudar o teu movimento, as suas atitudes, as suas escolhas, seja elas difíceis ou fáceis, lá na frente você vai ter o resultado, cara. Você, quantos anos você tá, André? 40? Eu tenho 41, faço 41, quase. 42 agora. Quase 42. Fiz 46 de Mas, 8 de maio. Nós não não, estamos eu falando falo, não, de idosos. não, eu falo muito isso. Por exemplo, assim, outro dia meu residente chegou cheirando de cigarro. Eu falei, porra, brother, você não parou de fumar? Ele falou, professor, eu parei, mas aí eu não aguentei e hoje eu acabei que eu falei, você é um fraco derrotado. Recaída. Aí ele falou assim, pô, professor, mas não fala assim comigo. Eu falei, falo, porque você não prometeu isso para outra pessoa, você prometeu para você. Exatamente. Quebrou um Entendeu? contrato. Você falou para você, eu vou parar de fumar, pô, você tá perdendo para você, pô. Não é para mim, entendeu? Você fuma, não fuma, faz, não faz, para mim não É. muda nada. É para Aham. você. E aí que tá a importância, que a gente volta lá no Gênesis, você vê que tudo é um looping que vai É um voltando, ciclo. né? Que é o verbo. Quando você toma uma decisão dessa, você tem que verbalizar. Você tem que falar. Eu vou mudar. Falar em voz alta para quem quiser ouvir. Eu vou sair daqui. Hoje eu vou construir um império porque eu sou capaz. Você tem que Uhum. falar isso para o universo. O universo vai ouvir e se você for atrás, o universo vai fazer com que você tenha tudo o que você quer. Mas você tem que verbalizar, você tem que acreditar e você tem que pagar o preço. É Exatamente. simples. É É sim. simples. Igual a oração. Eu digo a mesma coisa que você fala em relação à oração. Eu tinha muita dificuldade de orar para fora. Eu só mentalizava comigo mesmo. E tá tudo bem quem faz isso e tal, e muitas das Tudo vezes para bem. ficar funcional. Quando eu comecei a verbalizar, né, orar, me ligar a Deus de forma clara, que não só através da palavra, que é o verbo, mas através do verbo vivo, que é a Bíblia, que é a oração, cara, as coisas começaram a ser mais amplas, mais blindadas, mais protegidas. Então isso não é clichê não, tá, gente? Isso é realidade. Eu vivo isso, o É, André vive isso. E acabou, nós alcançamos o que alcançamos, não é porque a gente é melhor do que vocês, porque a gente foi diferente do que a grande maioria.
Outro dia eu tava operando, aí eu tava passando um parafuso e o parafuso não entrava. E aí eu tava falando aqui baixo e o residente aqui do lado, aí ele falou assim, o que que foi, professor? Eu continuei falando, ele, o que que foi, professor? Ele tava achando que eu tava pedindo, tipo, me passa uma pinça, me passa uma tesoura. Não, E você eu tava tava orando. aqui falando, eu tava aqui falando assim, aí ele falou assim, professor, eu não entendi. Aí eu fiz assim com a mão, aí continuei falando baixo, aí a hora que eu acabei, eu falei para ele, eu falei assim, eu tava rezando. Ele falou, o senhor tava o quê, professor? Eu falei, eu tava rezando porque eu não conseguia passar o parafuso. Ele falou, e aí? Eu falei, o parafuso entrou, você não viu? Entendeu? Eu, tipo assim. Entendeu? Ai, Aí ele falou assim, "Mas você tava rezando mesmo?" Eu falei, tava rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria aqui para ver se Deus me ajudava. Tava falando assim, pô, Deus me ajuda, eu não consigo. Já passei aqui 8 vezes, já furei aqui 8 vezes, não aguenta, pai. Não consigo. Essa exa- pessoa está aqui, tá dependendo de mim, eu não posso deixar sem esse parafuso. Eu já pulei o de baixo que não tinha condição de pôr. O de cima é o da vértebra estava quebrado. Esse parafuso eu tenho que pôr, eu não consigo. O senhor tem que me ajudar. é. Entrou. E vocês, Então, como se assim, vocês são literalmente para mim instrumentos de Deus, como várias profissões. entendeu? Assim, como todos os seres humanos, assim, eu não tenho. Aí o cara fala assim, pô, mas você não tem. Eu falei, meu, não tenho a menor vergonha de assumir, entendeu? Assim, Deus operou por mim muitas vezes. Exatamente Ó, isso. eu tenho tanta cirurgia que eu entrei e saí. Se você me perguntar como é que foi, eu não faço nem ideia. Que Aí nem que os caras nem me lembram. Aí os caras falam assim: não, isso acontece porque você estava num grau de concentração tão grande que o seu cérebro estava 100% voltado para aquilo. Tudo bem, a sua crença é essa, eu não tiro essa é, sua crença de você. Para mim, meu, Deus assumiu ali e falou: ó, moleque, sai fora. Esse daqui eu vou fazer porque deixa que não eu dá entro. para você. Não Exato. dá para você. Deixa daqui que eu vou fazer rapidinho. Depois a gente volta e você Igual volta e reassume. Depois você fecha a pele. Né? é, Depois você volta e ó, a fecha a pele. sutura é sua, Eu André, vou o resto operar, eu você fiz. volta. A pele você faz. Se fechar, você faz. Entendeu? Então, assim, é isso, pô. É isso. É simples. Parece complexo, parece difícil, parece distante, mas é simples. É só se permitir, gente. Nessa questão de conexão com Deus e saber que Ele está atuando em nossas vidas 100%, não é 90, 80, 100. Aqui aquela lei de Pareto 80-20 em relação a Deus não funciona. Pareto tem outros movimentos. Aqui Deus é 100% ligado a gente. Agora, você tem que ser 100% ligado a Ele. Eu costumo Sim, tem dizer, que dar usar o o nome, espaço. essa tu vai gostar, que é o Wi-Fi de Deus. Imagina que todos nós temos um Wi-Fi conectado na... Foi Mas é ótimo. o Wi-Fi de Deus. Se o teu sinal em relação a Ele está fraco, você vai receber proporcional ao seu sinal, a sua conexão com Ele. Se o seu sinal está lá em cima, Tem, vai descarregar muitas dádivas da sua vida, né, André? É isso aí, pô. Você tem que pedir, você tem que entender, você tem que se colocar no seu lugar e na sua pequenez. Pô, Perante, bacana. Colocar no entendeu? Você teu... tem que colocar no seu lugar, na sua pequenez e pedir para quem, entendeu? Pedir com fé mesmo. Eu, putz, direto eu rezo operando, eu falo, pô, pai, por favor, bicho, tá foda. Não tô com É você, só não isso. merece, ela não merece que dê errado por mim, entendeu? Ela, Uhum. ela, ela não merece que dê errado por mim, entendeu? Assim, eu não posso ser o instrumento de dar errado. O senhor vai ter que, o senhor tem que fazer alguma coisa, meu. E dá certo, Leandro. E ele sempre faz, hein? Ele, cara, ele sempre faz, Sempre entendeu? faz. Assim, e sempre faz. Agora, tipo, eu não peço para coisas fúteis, entendeu? As coisas fúteis eu conquisto, trabalho e ganho. Ah, eu quero comprar a mesa X de mogno X para minha casa. Tudo bem, eu não vou pedir para Deus, eu quero uma mesa, entendeu? Deus não tem que se meter nisso. Eu É. não peço nada do tipo, mas eu peço assim, Deus, me dê força para estudar, porque pô, eu estou muito preguiçoso e eu preciso estudar, eu não estou conseguindo. Entendeu? Então, assim, eu peço o que é importante. Tipo, eu não incomodo o pai com algo supérfluo, entendeu? Com ótimo fútil, exatamente. Ele vai abençoar a tua casa É, do mesmo jeito, com mesa ou sem mesa. A mesa é uma decisão material pessoal. Então, imagina, doutor, vai, tudo já a mesa, é, tô achando. Não, aí você está usando o pai de forma é, superficial. Muito bacana. exatamente. Eu peço para as coisas, eu peço para que eu tenha força na batalha, eu peço para ter saúde, entendeu? Para É meus isso. filhos. Muito Mas é bom, hein? isso. Irmão, nós estamos com uma hora Irmãozão, de live quase, e eu queria te pedir um favor. Claro, vamos antes, lá. por favor, todo mundo que me segue, que está aqui na live, poxa, por favor, dá a honra de seguir o Dr. André. Não só porque eu estou pedindo, o conteúdo Idem. do André é incrível, não só na área da medicina, mas ele
é convidado para vários programas, para falar sobre medicina, falar sobre vida. E isso que é importante, a conexão é ampla, não é só isso. Segue ele lá e quem segue o doutor André e quiser me seguir, o Careca que vos fala, estou à disposição O também. Careca que vos fala, que é um irmãozão, um cara especial, É isso. empresário, coach, meu amigo, assim, uma pessoa fora de série. O pessoal vai seguir. Depois, eu não sei, eu acho que vai ficar gravado na sua. Depois, mesmo no meu marketing entra com contato, a gente baixa no meu feed também. E Vou aí a tentar gente deixa o mandar seu. para o seu assessor. Tenta, só deixa ela salva, a gente vê como é que a gente faz, a gente dá um jeito, porque o pessoal tem que assistir, tem que ter acesso a esse conteúdo. Tem e vai ter, eu sempre coloco. Então, o que eu queria te pedir lá do teu íntimo, que eu sei que você é um cara conectado com as emoções, com Deus, com tudo. Uma mensagem para as pessoas seguirem essa semana, a vida, de regra geral, de uma forma mais tranquila, branda, sabe? As pessoas são muito ansiosas, elas cobram muito, coisas que às vezes nem tem que cobrar, tem que fazer, sabe, André? Aquela coisa ampla, assim, que eu sei que você tem a mentalidade Então aberta. eu vou terminar de um jeito diferente aqui, então. Boa, garoto. Quando você pega o meu livro, todo capítulo ele começa com uma frase, do começo ao fim. Todo ele, Todos né? eles. E cada um deles é uma frase de alguém importante, algum Pensador. gênio, algum pensador, alguma coisa assim, esse tipo de coisa. O único que começa com uma frase minha é o primeiro, entendeu? Que é o que eu falo do começo da história. Então eu vou deixar essa frase para as pessoas. A educação é o caminho para a liberdade e felicidade. Não importa o quanto o mundo te puxe para baixo, ser feliz é um direito seu. Então, eu deixo essa mensagem. Não deixe o mundo te esmagar. Você tem o direito de ser feliz. Não deixe a felicidade fugir de você, porque isso é um direito seu. Olha aí. Uma Certo, puta irmão? mensagem. Eu vou, inclusive, pegar esse capítulo que eu tenho a foto, vou colocar lá nos meus stories, para quem não anotou. Vai lá nos stories e pega e pratica, porque não deixe roubar sua identidade, não deixe roubar seu espaço, não permita relações abusivas na sua vida. Pensei Também, isso. Putz, eu pensei isso. Não permita relações abusivas. Eu cara, pensei sério, isso na hora cara, que você falou. muito Cara, foi bom. impressionante. Nesse segundo eu pensei isso, assim, não permita relações abusivas. Eu imagino, porque a gente é muito conectado. Então, você pensou, eu falei e é por aí. Foi muito Então, legal. quero te agradecer do fundo do meu coração pelo convite. Eu sei que você é super atarefado, tem sua família que você se entrega, mas valeu muito a pena por mim, por você. Pô, foi fantástico, eu amei, cara. Foi um prazer enorme. E agora, e assim, fica o pessoal, às vezes, assim, no mundo atribulado de hoje da gente, assim, num dia de semana, num horário mais tarde, às vezes o pessoal não consegue entrar, mas você vai ver que aí vão ser milhares de pessoas assistindo aí ao longo da semana aí. Vai ficar Isso. gravado, então tomara que muita gente aí se inspire em se transformar em uma pessoa melhor e parem de postergar e procrastinar e comecem a andar para frente, porque, como a gente disse no começo, a gente já é a Ferrari da evolução, né, irmão? Isso. E somos mesmo. Quem não pegou isso, vai lá na live que vai entender. Nós somos a Ferrari da É isso evolução. aí. Nós somos a Basta Ferrari da evolução. botar essa Ferrari, que é a sua vida, né? Exatamente. E conectar o Wi-Fi. E conectar o Wi-Fi de Deus. Aperta o botãozinho, se conecta com ele. Um beijo no coração, um Irmão, um beijo no beijo. corpo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Foi uma honra participar aí com você. Foi uma honra, a mim foi uma honra. Em breve eu tô indo com a família aí pra gente tomar um vinho, se conhecer pessoalmente as mulheres e os meninos. Marcado. Tá Marcado. bom? Fica com Deus. Irmão, um beijo no coração. Valeu, Obrigado, viu? valeu. Beijo, beijo, beijo. Valeu. Tchau.